Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, capítulo Ideias Inatas, a pergunta 221. Primeiramente, nós deveremos entender, como ideias inatas, que a gente às vezes perguntamos, que devemos lembrar que os conhecimentos adquiridos em cada existência, eles jamais se perdem. É um fato, que toda a conquista do espírito é para nossa eternidade como espíritos imortais. Liberto, da matéria, o espírito sempre terá os conhecimentos adquiridos presentes em seu espírito. Então quer dizer que quando desencarnamos, nós retornaremos de posse aos conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Durante a encarnação, nós esquecemos, em parte, porém, guardamos a intuição destes conhecimentos e eles nos auxiliarão no nosso progresso. É isso que nós chamamos ideias inatas. São as ideias que trazemos conosco, e às vezes a gente não sabe responder, de certa forma, porque a nossa tendência, porque os nossos gostos, as nossas vocações, elas nos levam para determinado alvo. Nós, segundo Emmanuel, nós podemos mudar de corpo, nós mudamos de roupagem, mas o espírito continua o mesmo. E ele traz em sua bagagem, para a nova encarnação, todos os conhecimentos adquiridos e as ideias inatas. Ela constitui-se o passado batendo a nossa porta. É a nossa bagagem espiritual daquilo que já conquistamos. E é justamente a questão 221 em que Kardec pergunta aos espíritos sobre essas questões da ideia inata, se nós deveremos atribuir a uma lembrança retrospectiva, ou seja, uma lembrança do passado, o sentimento instintivo, que é aquele sentimento nato que pertence ao nosso ser, que vem espontaneamente, que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Então aqui ele está perguntando de onde vem esse senso instintivo, aonde vem essa lembrança retrospectiva da crença da existência de Deus, do pressentimento da vida futura, como se a gente algo dentro de nós fala que a vida não acaba com a morte. Então da onde vem isso? Então vamos ver a resposta dos Espíritos, que nos diz que é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudamente abafa este sentimento. Então nós vemos aí que ele tem em si essa ideia interiormente, e é uma lembrança do passado, algo que ele já vivenciou, e que como espírito ele já sabia antes de encarnar. Por isso a crença em Deus ela é muito ampla em todos os seres da humanidade. São poucas as pessoas que se instituem ateu e são poucas as pessoas que não têm essa convicção da vida futura. Se você perguntar para a maioria da população, depois da morte, o que vai acontecer? Ele fala que você continuará como espírito. Qualquer religião aborda isso, que a vida continua após a morte. Por quê? Nós deveremos ter que a evolução ela se dá em processo contínuo através das várias reencarnações.
E Kardec, então, ele nos aborda duas questões, com duas respostas, nas questões 721A, que Kardec pergunta: serão devidas a esta mesma lembrança certas crenças relativas, da doutrina espírita que se observam em todos os povos? E Kardec responde, através dos espíritos, que esta é uma doutrina que ela é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Ou seja, essa crença na imortalidade, na vida futura, essa crença na existência de Deus, ela não veio somente com a doutrina espírita. Os espíritos falam que este pensamento, essa ideia inata, ela é tão antiga quanto o mundo. E nós vemos, inclusive, numa segunda resposta, em que os espíritos nos falam: conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então pode ver que na resposta dos espíritos, eles falam que quase todos nós temos a intuição que nós, na condição de encarnado, vivemos uma experiência momentânea e que daqui partiremos, e algo nos é reservado na vida futura. E nós vemos então que a evolução do espírito, ele tem a sua caminhada e ela é praticamente constante. A nossa evolução teve um começo, mas jamais ele terá fim. E jamais o espírito retrógrada. Então quer dizer que ele não evolui, ele não perde aquilo que ele já conquistou, pois todo conhecimento ele é patrimônio do espírito. Se todo esse conhecimento é patrimônio do espírito, vem aquela questão, aquela dúvida, a pergunta, por que nós não lembramos o passado? São questões para o nosso próprio benefício ante a nossa caminhada perante a evolução, e que atualmente, na fase na qual nós nos encontramos, nós não temos condições de termos essas lembranças e elas não nos prejudicar no nosso processo evolutivo. Basta ver que os espíritos mais evoluídos, eles guardam, quando encarnado, facilmente estas lembranças. Mas nós poderemos ter muitas vezes, no exemplo das crianças, prodígios, que muitas vezes elas nos manifestam essa aptidão do que eles foram no passado, como se fosse assim, trazendo à tona todo o seu potencial conquistado através das reencarnações na qual eles se encontraram. E a gente cita aí vários espíritos como Mozart, o grande compositor, que na fase infantil ele já compunha músicas belíssimas. Nós temos grandes artistas nas artes, na música, mesmo grandes cientistas, muito precocemente deixam manifestar todo o seu potencial, mesmo na fase infantil. Então, segundo o próprio Emmanuel, fala que a vocação ela é a soma dos reflexos das experiências que trazemos de outras vidas. Então, aquelas vezes a gente nasce e a gente fala assim, eu vou querer ser engenheiro, eu vou querer ser médico, eu vou querer ser um artista, eu quero me desenvolver na área da música. São vocações que estão vindo à tona pelo nosso desejo de vidas anteriores. É aquilo que nós temos de grande, de conquista, são os potenciais, muitas vezes adormecidos pela encarnação, mas que falam alto na nossa existência. E gostaríamos de finalizar este comentário
lembrando, Emmanuel, que nos diz, que ele fala o seguinte: não nos esqueçamos de que o passado fala em voz alta no presente. O hoje é prosseguimento do ontem, tanto quanto o amanhã será a continuação de nosso hoje. Então nós vemos aí pelas palavras de Emmanuel, tudo se encadeando, o ontem, o hoje e o amanhã, num processo de aprimoramento, de aprendizado. Por isso mesmo, cada criatura renasce na carne, trazendo no patrimônio físico as características que se investiu no campo do espírito, trazendo em si, dentro dos seus potenciais de vocação, aquilo que ele trabalhou, experimentou, conquista particular de seu espírito imortal. Que Jesus nos abençoe, que esta resposta seja para o nosso esclarecimento, trazendo que nós temos o nosso caminho evolutivo, que jamais retroagiremos na caminhada evolutiva, que todo conhecimento que adquirimos é nosso, patrimônio imortal de nosso espírito imortal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para o nosso aprendizado nessa caminhada para Deus.